Uma grande preocupação minha, sua e de todo mundo que quer vir morar na Alemanha, na verdade morar no exterior, é como fazer isso possível, como morar e trabalhar legalmente em outro país. E aí eu recebo muita pergunta sempre e eu acho que vocês têm muita curiosidade de saber como é que eu trabalho aqui, como é que eu posso morar aqui, eu tenho cidadania, qual é o meu visto, como que tudo isso aconteceu. E apesar de eu saber que esse é um assunto complicado, porque varia muito de caso para caso, tem vários tipos de visto, várias situações muito diferentes, casos muito específicos, mas hoje eu vou contar um pouco mais para vocês como é que eu moro e trabalho, como é que eu consigo fazer tudo isso aqui na Alemanha. Então, além de várias outras coisas, a nossa questão do visto foi também um dos principais motivos de eu resolver criar o blog, porque quando a gente precisou fazer o nosso processo de visto, a gente se bateu muito para achar informações na internet. Então, na época, a gente até conversou com um brasileiro que tinha trabalhado há muito tempo com meu marido, que já estava aqui na Alemanha, para saber como é que tinha sido o processo dele, para ter alguma ideia, porque a gente estava totalmente perdido do que fazer. Então, aí voltando um pouquinho, com a gente funcionou assim: o meu marido conseguiu um emprego aqui na Alemanha, aqui em Munique, e aí a gente precisou dar entrada no processo de visto. Então, a gente não estava já com a ideia de mudar para cá e começou a procurar a partir do processo de visto como a gente poderia vir, qual visto se encaixaria. A gente primeiro, no caso ele, primeiro conseguiu um emprego e aí a gente foi atrás do visto. E aí no caso dele isso foi possível também porque ele trabalha na área de TI, que é uma das áreas que necessita de pessoal qualificado aqui na Alemanha, para saber se a sua área também está sendo necessitada aqui na Alemanha, se nessa Alemanha também está precisando de profissionais da sua área. Você precisa verificar na portaria de emprego da Lei de Imigração de Profissionais Qualificados. Eu vou deixar o nome da lei aqui no vídeo embaixo para que vocês consigam pesquisar e verificar quais são as áreas que estão em falta aqui na Alemanha. Então aí, já que ele conseguiu um emprego nessa área, né, que é uma área que está em falta aqui na Alemanha, e essa era a justificativa para a empresa trazer ele de outro lugar e não contratar alguém aqui da Alemanha mesmo, ele precisava comprovar que ele era realmente um profissional capacitado para a vaga que ele conseguiu o emprego, para a vaga que ele foi contratado. E aí o primeiro passo para ele foi verificar no site da Anabim a equivalência do diploma que ele tinha. Então, isso quer dizer que ele foi lá, entrou no site e verificou lá no portal as informações do curso dele e da faculdade dele. Então, do curso específico que ele fez na faculdade específica que ele fez. Se alguém já entrou com o processo de equivalência, essas informações estão lá no site da Anabim. Então, ele entrou lá e lá você vê se o curso que você fez equivale aqui na Alemanha a um Ausbildung, que é um curso técnico aqui na Alemanha, ou se equivale a um bacharelado ou a uma pós, enfim. Você vê qual é a equivalência mesmo do curso que você estudou, se vale também aqui como faculdade ou não. E aí, no caso dele, o curso dele ainda não estava no site, isso significava que ele precisava entrar em contato com o KMK, ou o ZAB, né, conhecido pelas duas coisas. Ele precisava enviar todos os documentos pela primeira vez para ver qual era a equivalência do curso dele. E aí, para esse processo, ele precisou enviar cópias autenticadas de diploma, de histórico escolar, de alguns outros documentos, e esse processo custou 200 euros. E aí custou 200 euros e a gente logo descobriu que não valeu de nada, porque ele fez um tecnólogo, são 3 anos, e tecnólogos não têm equivalência aqui na Alemanha. Não existe nada aqui na Alemanha que seja parecido com um tecnólogo, né? No Brasil um tecnólogo vale como uma graduação, só que são 3 anos, e 3 anos é uma carga horária muito baixa aqui na Alemanha para ser considerado uma graduação. E ele também não é válido como um Ausbildung, então não teve equivalência. A Anabim, né, o ZAB, o KMK, eles não equivalem cursos tecnólogos. Então, aqueles 200 euros foram pro lixo. Choros. Ainda bem que o euro ainda não tava a 6 reais como tá hoje. Senão, muitos mais choros. Choros. Bom, e aí lá no começo, quando a gente começou o processo de visto dele, começou a querer fazer todo esse reconhecimento, a gente achou que daria para ele fazer um Blue Card, que é um visto para mão de obra super qualificada em algumas áreas. Mas aí, no caso dele, como ele não tinha graduação, o Blue Card já caiu por terra, não deu para fazer o Blue Card. E aí a gente começou a pesquisar para aplicar, conversando com a empresa, na verdade, né, a empresa estava auxiliando bastante com relação a isso,
para um visto normal de trabalho. E aí, para um visto normal de trabalho, também precisa ter falta de mão de obra aqui na Alemanha, todas essas coisas, mas ele não precisaria comprovar necessariamente uma graduação. No caso dele, ele precisou ter pelo menos 3 anos de experiência nos últimos 7 anos. Ele precisava comprovar isso. 3 anos de experiência nos últimos 7 anos na área dele, na área da vaga que ele ia trabalhar aqui na Alemanha. Além disso, tinha um salário mínimo que ele precisava atingir, né? Ele não poderia ser contratado aqui na Alemanha com um salário menor que aquele, e aí justificaria que é realmente uma vaga de mão de obra específica, que realmente está faltando aqui na Alemanha, qualificado e tal. E a língua alemã. A língua alemã, no caso dele, ele não precisou, mas a língua alemã é um requisito para esses casos. E aí o nível do idioma vai variar de acordo com a vaga, mas o geralzão, assim, da lei é B1. No caso dele, a empresa conseguiu justificar que para a vaga que ele estava aplicando, a vaga que ele ia trabalhar, não precisaria do alemão, então ele não precisou comprovar nenhum nível de idioma. E aí né? Onde é que eu ficava no meio disso tudo, né? Ele ia me deixar no Brasil? Não ia. Então, a gente viu que eu podia aplicar para um visto de reunificação familiar, né? Por ser esposa dele. E para esse visto, eu precisava também preencher alguns requisitos, que seriam ter no mínimo 18 anos, que eu tinha mais que 18 anos. O salário dele precisaria dar para sustentar nós dois e pagar seguro saúde, que é o plano de saúde daqui, que é obrigatório. E a gente precisaria morar num apartamento com uma metragem mínima que a gente fosse ter uma qualidade de vida mínima de acordo com o estado aqui da Baviera. Essa metragem, ela varia de estado para estado. Aqui na Baviera é de 12 metros quadrados por pessoa. Então a gente teria que alugar um apartamento de pelo menos 24 metros quadrados, o que já é bem pequeno, então tranquilo. Mas, por exemplo, para quem vem querendo alugar só um quarto e trazer a esposa junto, já fica um pouco mais complicado, porque aí a metragem do quarto, mais, se eu não me engano, as áreas em comum, se você tá numa casa, você aluga só o quarto e o resto é tudo área em comum, a metragem da área em comum conta como 10%, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja dando informação errada, mas eu acho que não, porque eu acabei de ler a lei. E para o visto de reunificação familiar, o parceiro também, normalmente, né, na maioria dos casos, precisa comprovar conhecimento básico do idioma alemão, pelo menos para se virar em algumas situações do dia a dia, fazer compras, se apresentar e tal. Aquele basicão do alemão. Só que no meu caso eu também não precisei, porque existem algumas exceções e uma delas é ter curso superior. E como eu tinha, eu não precisei comprovar nenhum nível do idioma também. E aí, com esse visto de reunião familiar, eu tenho direito a morar na Alemanha, a trabalhar na Alemanha. Se eu quiser abrir uma empresa aqui, eu posso abrir. Então, é um visto que realmente dá muita liberdade pro parceiro, né, da pessoa que veio trabalhar, fazer praticamente o que quiser aqui na Alemanha, no sentido de realmente poder trabalhar de várias maneiras possíveis, né, como empregado, como empregador, e é isso. Então é um visto muito, muito bom, assim, pro parceiro, dá bastante possibilidades pra vida do parceiro também. E em seguida, a gente precisou organizar, reunir todos os documentos que a gente precisaria levar pro consulado pra fazer realmente o visto, dar entrada no visto. O visto dele, como ele vinha para trabalhar, ele precisava já enviar o visto para a empresa, já entrar com o visto dele. Então ele realmente precisava fazer lá no consulado. E o meu visto, eu vejo que muita gente segue por outro caminho, não dá entrada no Brasil, entra na Europa como turista, né? Pode ficar aqui 90 dias. E aí dá a entrada aqui do visto. Eu preferi fazer todo o processo junto com ele. Eu acho que é muito mais seguro. Recomendo, inclusive, porque a gente conseguiu reunir todos os documentos, a gente levou juntos os documentos dos dois, eles analisaram os nossos documentos todos juntos, lá no Brasil mesmo, e a gente veio mais seguro pra Alemanha, sabe? A gente mudou mais seguro sabendo que o visto dos dois, quando chegasse aqui, daria certo, que a gente tinha realmente todos os documentos e que a mudança dos dois era possível. A gente marcou um horário no consulado em Porto Alegre. O consulado que você precisa ir vai variar onde você mora, como a gente morava em Joinville, né, em Santa Catarina. O consulado que a gente deveria ir era o de Porto Alegre. Então a gente marcou esse agendamento no consulado de Porto Alegre, reuniu todos os documentos e aí sim você vai precisar de traduções juramentadas, de apostilamentos, reunir fotos biométricas, cópia de 300 mil coisas, formulários preenchidos por você, pela empresa do marido, tudo isso.
A gente reuniu todos esses documentos e aí a gente fez todo o processo, a gente levou tudo isso para Porto Alegre no consulado no dia do nosso agendamento. Hoje em dia, você também já precisa levar as reservas do seu voo. Na época não precisava, eles perguntaram pra gente uma data que a gente gostaria de mudar e a gente deu uma data que a gente gostaria de mudar, que a gente achou assim que seria possível para eles analisarem todos os documentos e a gente vir. Se eu não me engano, era dali a 2 ou 3 semanas, se eu não me engano, acho que eram 2 semanas que a gente, tipo, pra frente, que a gente enviou. A gente achou que poderia ser apertado, mas até a gente fazer toda essa questão do reconhecimento, de juntar documento, tudo isso já tinha passado mais de um mês. Então a gente achou que 2 semanas era um tempo que seria bom pra empresa também, né? Porque ele precisava vir pra começar a trabalhar de uma vez. E no fim deu certo. Quando a gente recebeu o nosso visto em casa, 2 dias antes, se eu não me engano, dos dias que a gente tinha falado. Então eu acho que eles realmente fazem. Já ouvi de outros relatos de outras pessoas que eles tentam fazer realmente pra você conseguir viajar na data que você comunicou. Então pra gente funcionou super bem. A gente ainda não tinha comprado a passagem, a gente realmente esperou, né? A gente queria fazer tudo da maneira mais segura possível, como vocês podem perceber. Então a gente realmente esperou os passaportes com os vistos chegarem pra gente comprar a passagem e aí vir pra cá. E aí, chegando aqui na Alemanha, você precisa levar todos esses documentos de novo, porque o visto que você recebe no Brasil é temporário, então ele tem a validade de 3 meses. E aí, chegando aqui na Alemanha, você precisa dar entrada realmente em tudo de novo. E aí você precisa realmente ter já o aluguel do apartamento, já precisa ter um Anmeldung, que é o registro aqui na cidade. E aí tudo isso eles vão analisar aqui de novo. E aí sim vão te dar o visto com uma duração maior, né? E a duração do visto também varia muito de caso para caso. No nosso caso, a gente recebeu de 3 anos. E aí depois a gente precisa renovar de novo. Bom, então esse foi o nosso processo de conseguir o visto aqui para a Alemanha. Eu sei que isso é um assunto bem complicado de se tratar, porque como eu falei, existem casos e casos e muitos tipos diferentes de visto. Lá no blog eu tenho um post onde eu falo um geralzão de vários tipos de vistos mais comuns. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre isso, ver qual é o melhor visto para o seu caso, dá uma entrada lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E é isso, eu espero que eu tenha matado a curiosidade de vocês sobre o meu visto e como moro aqui na Alemanha e como eu trabalho aqui na Alemanha e porque eu consigo fazer tudo isso. Se você tiver alguma pergunta ainda, você pode deixar aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você quer mandar pra alguém, ver alguém com uma situação parecida com o que era a minha e do meu marido lá no Brasil, manda esse vídeo pra eles saberem como é que foi a nossa experiência. E não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever no canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado e um beijo e até a próxima semana. Tchau! Não, pera. Agora. Ai. E com esse visto de reunião... Que nervosa que tô mudando a sequência do vídeo. Ai. Tá, agora voltando para o final do vídeo. Aí agora eu vejo que não tava filmando, já pensou?